Meritíssimo. O réu foi pego roubando um pão do mercado local, declarou o promotor friamente. O homem apenas abaixou a cabeça. Eu só precisava de forças para viver mais um dia. O tribunal riu, mas o juiz não. Ele tinha acabado de ouvir o nome do homem. Quem era ele? E por que os olhos do juiz, de repente, se encheram de lágrimas? Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Walter Grady, de 66 anos, era uma figura conhecida no bairro do Brooklyn, onde vivia em situação de rua há mais de uma década. Magro e envelhecido, com uma barba grisalha que não era aparada há anos, ele carregava para todo lugar uma mochila velha de estilo militar, de lona verde desbotada com alças desfiadas, que antes eram itens de uso obrigatório. Os moradores locais o conheciam como o Quieto, ao contrário de outros moradores de rua que pediam dinheiro ou causavam distúrbios. Walter era reservado. Coletava garrafas para reciclagem. Ocasionalmente aceitava sobras de funcionários de restaurantes solidários e dormia em portas diferentes para evitar incomodar qualquer comerciante. O que poucas pessoas sabiam era que Walter serviu no exército dos Iquibás por mais de 20 anos, tendo sido dispensado com honras em 2004. Depois que sua esposa, Margaret, morreu de câncer em 2008, uma doença que o Hospital VA havia diagnosticado erroneamente, Walter entrou em depressão. Ele rejeitou a ajuda da família, vendeu o modesto apartamento, doou o dinheiro para a instituição de caridade favorita da esposa e desapareceu nas ruas anônimas de Nova York. Às vezes, é mais fácil ser ninguém do que alguém que decepcionou a pessoa que mais amava, disse ele certa vez a um voluntário em um refeitório comunitário. Em uma tarde brutalmente fria de novembro, com temperaturas caindo abaixo de zero e ameaça de neve, Walter entrou no Morellis Corner Market. Ele estava há 3 dias sem comer e suas mãos tremiam ao guardar um pão velho no casaco enquanto o Sr. Morelli atendia outro cliente. Mas o Sr. Morelli tinha instalado novos espelhos de segurança. "Ei, pare aí mesmo!" gritou ele, já pegando o telefone. "Vou chamar a polícia." Walter não correu. Ele simplesmente ficou parado ali, com o pão ainda visível no zíper da jaqueta parcialmente fechada. "Eu só precisava de forças para viver mais um dia", disse ele baixinho. 2 policiais chegaram em poucos minutos. O mais jovem, o policial Jenkins, parecia desconfortável enquanto algemava os pulsos finos do idoso. "Você é veterinário mesmo?" perguntou Jenkins, notando uma corrente de identificação no pescoço de Walter. "Esta identificação está bem desgastada." Walter assentiu. "Eu só precisava de forças para viver mais um dia", disse ele baixinho. 2 policiais chegaram em poucos minutos. O mais jovem, o policial Jenkins, parecia desconfortável enquanto algemava os pulsos finos do idoso. "Você é veterinário mesmo?" perguntou Jenkins, notando uma corrente de identificação no pescoço de Walter. "Esta identificação está bem desgastada." Walter assentiu. Um defensor público se encontrou brevemente com ele, mas parecia mais focado em esclarecer os casos do que em entender seu cliente. Walter foi designado para comparecer ao tribunal na manhã seguinte, uma audiência preliminar onde seria formalmente acusado. Ao amanhecer, Walter foi escoltado até o Tribunal Municipal do Brooklyn, ainda usando as mesmas roupas do dia anterior, agora amassadas por ter sido condecorado com um cavaleiro. Nenhum familiar esperava na plateia, nenhuma testemunha de caráter preparada para depor em seu favor. Apenas alguns advogados, repórteres cobrindo casos mais significativos e funcionários do tribunal cumprindo suas rotinas diárias. Caso número 47.293, Estado versus Walter Grady, anunciou o escrivão monotonamente. O jovem promotor estava de pé, ajeitando a gravata. "Meritíssimo, o réu foi pego roubando um pão do mercado local."
Considerando seus incidentes anteriores de pequenos furtos e a falta de endereço fixo, recomendamos a manutenção da detenção até o julgamento. O juiz, Honorável Michael Carmichael, um homem severo conhecido por sua abordagem objetiva e julgamentos rápidos, olhou para o arquivo do caso, mal reconhecendo a presença de Walter. Os presentes no tribunal já haviam descartado o caso mentalmente, apenas mais um morador de rua circulando pelo sistema. Sr. Grady, como o senhor se declara? Perguntou o juiz Carmichael, finalmente erguendo os olhos. Culpado meritíssimo, respondeu Walter suavemente. Eu estava com fome. Alguém na última fila riu baixinho. O juiz lançou um olhar furioso naquela direção antes de voltar a atenção para a papelada. Walter Edward Grady, ex-sargento do Exército dos Estados Unidos. A voz do juiz Carmichael foi sumindo enquanto ele lia os detalhes de identificação. O tribunal ficou em silêncio enquanto a expressão do juiz se transformava. Sua mão, que segurava a borda do banco, ficou branca nos nós dos dedos. Ele olhou para Walter, depois novamente para o arquivo e depois para Walter novamente. Sem explicação, o juiz Carmichael levantou-se abruptamente. O tribunal inteiro congelou em confusão. Juízes raramente se levantam durante audiências de rotina. Por vários longos segundos, ele permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de emoção controlada. Meritíssimo! O promotor se aventurou, sem saber qual protocolo se aplicaria, quando um juiz se levantava repentinamente sem declarar recesso. O tribunal entrará em recesso por 15 minutos, anunciou o juiz Carmichael, com a voz estranhamente áspera. O réu permanecerá. Quando o juiz saiu para seus aposentos, a sala do tribunal explodiu em sussurros. Apenas Walter permaneceu imóvel, com os olhos fixos no chão, inconsciente ou despreocupado com a reviravolta incomum que seu nome acabara de desencadear. O que você acha de veteranos servindo ao seu país apenas para acabarem nas ruas? Continue conosco. Para descobrir o que fez todo o tribunal ficar paralisado em seus aposentos, o juiz Michael Carmichael tirou da gaveta de sua mesa uma foto desgastada de um grupo de militares em uniformes do deserto em frente a uma tenda médica no Iraque. Suas mãos tremiam levemente ao se ver na foto. 20 anos mais jovem, servindo como médico de campanha antes de cursar direito. E lá, de pé, na última fileira, estava Walter Grady. O juiz ativou seu computador e fez uma busca no banco de dados militar, ao qual ainda tinha acesso devido ao seu trabalho no Departamento de Assuntos de Veteranos. O histórico de serviço de Walter Grady apareceu na tela, confirmando o que o juiz já suspeitava. O sargento Walter Grady havia servido 3 missões, 2 no Iraque e 1 no Afeganistão, trabalhando em logística, garantindo que suprimentos chegassem às bases operacionais avançadas durante as fases mais perigosas de ambos os conflitos. Ele havia recebido a Estrela de Bronze por bravura quando seu comboio foi emboscado em 2003. Em vez de buscar abrigo, Walter dirigiu um caminhão de suprimentos em chamas para longe dos feridos, sofrendo ferimentos, mas salvando 17 vidas. O arquivo continha uma fotografia que chegou a ser manchete do New York Times. Walter carregando uma criança afegã ferida para um helicóptero médico durante uma missão humanitária. Essa imagem o tornou brevemente um símbolo da compaixão americana em meio à guerra, antes que a atenção pública se voltasse para outro lugar. Mas o que realmente chamou a atenção do juiz foi um relatório de missão de julho de 2003, confidencial até recentemente. Durante uma evacuação caótica sob fogo inimigo, Walter carregou um médico ferido, o soldado de primeira classe Michael Carmichael, por 3 quilômetros até um local seguro, apesar de ele próprio ter sofrido ferimentos por estilhaços. "Meu Deus", sussurrou o juiz. "É ele!" O juiz Carmichael passou anos tentando localizar o homem que salvou sua vida.
Mas Walter havia desaparecido na vida civil, sem deixar endereço para contato. Após sua dispensa, o juiz jamais soube o nome completo de seu salvador. Apenas Grady gritava, em meio ao caos da batalha. Enquanto o juiz processava a descoberta, Walter sentou-se sozinho no tribunal, ignorado pelo oficial de justiça que verificou seu celular. Durante a recessão, por 15 anos, Walter viveu à margem da sociedade, invisível para o sistema ao qual antes servia. Após a morte da esposa, Walter mergulhou em um luto profundo, agravado por um TEPT não tratado. O diagnóstico equivocado do câncer de Margaret pelo Hospital de Veteranos destruiu sua fé no sistema. Quando ela faleceu, ele se afastou de tudo. Seus benefícios, sua aposentadoria, sua identidade. Ele não suportava a burocracia que havia decepcionado a pessoa que ele mais amava. Durante anos, os moradores locais o trataram como um incômodo. Adolescentes ocasionalmente jogavam comida nele para se divertir. Os lojistas lavaram com mangueira as calçadas onde ele dormia. A polícia o removeu quando os moradores reclamaram. Até mesmo outros moradores de rua mantinham distância do homem quieto, que às vezes acordava gritando por causa de pesadelos. Walter sobrevivia coletando garrafas e latas, ganhando apenas o suficiente para comprar remédio para a tosse. Quando o frio do inverno se instalava em seus pulmões, ele nunca pedia esmola, nunca pedia ajuda. Seu treinamento militar havia lhe incutido uma autoconfiança que persistiu mesmo com a piora de sua situação. Em seus dias mais sombrios, Walter pegava a foto de Margaret, que mantinha embrulhada em plástico, protegida das intempéries. Quase lá, Maggie sussurrava, apenas esperando um pouco mais. De volta ao seu gabinete, o juiz Carmichael fazia uma série de telefonemas urgentes. Primeiro, ao escritório do Departamento de Assuntos de Veteranos, VA, solicitando a verificação imediata do registro de serviço de Walter. Depois, a James Mason, agora coronel, que serviu ao lado dos dois homens anos atrás. Mason, aqui é Michael Carmichael. Eu o encontrei. O homem que me resgatou em Fallujah. Ele está no meu tribunal agora mesmo. Morador de rua, acusado de roubar pão. O silêncio do outro lado da linha falou muito antes de Mason responder. Estou a 3 horas de distância. Não o deixem ir embora. O juiz escreveu uma nota pessoal em papel timbrado oficial. Walter Grady não é um morador de rua comum. Ele é um símbolo de lealdade esquecido pelo país que serviu. A ética judicial o impediu de arquivar o caso liminarmente com base em conexões pessoais. Mas nada o impediria de garantir que a justiça tomasse um caminho diferente do inicialmente planejado. À medida que o recreio se aproximava do fim, a escrivã do juiz notou um documento em sua mesa que não estava ali antes. A famosa fotografia de Walter com a criança afegã e um bilhete manuscrito abaixo dela. Alguns heróis nunca pediram para ser lembrados. O escrivão reconheceu a caligrafia do coronel Mason, de correspondências anteriores com o tribunal sobre assuntos de veteranos. A conexão estava ficando clara. Walter Grady não era um réu qualquer. Ele era alguém cujas ações haviam repercutido em muitas vidas, incluindo aquelas que agora detinham o poder sobre seu destino. Quando o julgamento recomeçou, Walter notou a mudança imediatamente. A postura do juiz havia se transformado, o distanciamento profissional substituído por algo que Walter não conseguia identificar. Respeito. Reconhecimento. Antes que Walter pudesse processar essa mudança, o processo tomou um rumo inesperado. À luz de novas informações sobre os antecedentes do réu, este tribunal adiará os procedimentos até que seja concluída a investigação. O juiz Carmichael anunciou que o réu ficará em prisão preventiva até a audiência de amanhã. O promotor pareceu confuso, mas não se opôs.
Walter, acostumado a sistemas que tomam decisões sobre ele sem explicação, simplesmente assentiu. Enquanto Walter era levado embora, o juiz Carmichael acrescentou: "E providencie que o Sr. Grady receba uma refeição adequada e atenção médica." Naquela noite, um blog de notícias local publicou uma manchete cética: "Morador de rua reivindica status de herói militar. Juiz adia sentença de ladrão de pão." A seção de comentários, repleta de opiniões cínicas, mais um morador de rua inventando histórias sobre ser veterano. Se ele realmente serviu, por que não recebe benefícios do VA em vez de roubar? Na unidade prisional do condado, Walter encontrou hostilidade de um jovem detento que leu o artigo em um telefone contrabandeado. "Valor roubado é nojento, meu velho", cuspiu ele, empurrando Walter contra a parede. "Meu irmão morreu no Afeganistão. Enquanto impostores como você usam o uniforme para obter simpatia, Walter não revidou. Ele simplesmente absorveu o golpe da mesma forma que absorvera a indiferença da sociedade durante anos. Naquela noite, não comeu a refeição oferecida. Apenas agarrou suas identificações militares e a foto de Margaret, perguntando se por que, depois de todo esse tempo, alguém o olhara e o vira. Você já presenciou alguém sendo mal julgado apenas pela aparência? Compartilhe essa história. Alguém pode precisar ouvir isso. Na manhã seguinte, Walter foi escoltado de volta ao tribunal, sem saber que algo extraordinário estava acontecendo. Ao contrário da galeria quase vazia do dia anterior, hoje todos os assentos estavam ocupados. Câmeras de notícias aguardavam do lado de fora, proibidas de entrar, mas ansiosas para registrar o que viria a seguir. A confusão de Walter aumentou ainda mais quando ele notou seu defensor público e foi substituído por um distinto advogado mais velho que se apresentou como Richard Harlow, da Aliança de Defesa Legal dos Veteranos. "Alguém se interessou pelo seu caso, senhor." "Grady", explicou Harlow, sem dar mais detalhes. Ao sentar-se à mesa da defesa, Walter ouviu as portas do tribunal se abrirem. A plateia se levantou quando o juiz Carmichael entrou, mas a atenção de Walter foi atraída para 3 oficiais militares em uniformes de gala que haviam entrado atrás dos oficiais de justiça. "Todos de pé para o honorável juiz Michael Carmichael", anunciou o oficial de justiça. O processo começou com uma formalidade incomum, com o comportamento do juiz notavelmente diferente do dia anterior. "Antes de abordarmos as acusações contra o Sr. Grady, o tribunal ouvirá depoimentos relevantes sobre os antecedentes do réu, que podem influenciar o processo." Walter olhou confuso enquanto o coronel James Mason se aproximava da testemunha em pé. Embora 20 anos mais velho do que quando Walter o vira pela última vez, o porte militar de Mason permanecia inconfundível. Após prestar juramento, Mason dirigiu-se ao tribunal com precisão treinada. "Sou o coronel James Mason, atualmente lotado em Fort Hamilton. Conheço o réu, o sargento Walter Grady, desde nossa missão no Iraque em 2003. O coronel virou-se para encarar Walter diretamente. "Este homem diante de você salvou a vida de 17 soldados quando nosso comboio foi emboscado perto de Fallujah. Sob fogo pesado, ele afastou um caminhão de combustível em chamas de nossa posição, sofrendo queimaduras de 2º grau, mas evitando uma explosão que teria matado a todos nós." Murmúrios se espalharam pelo tribunal enquanto Mason continuava. Mais tarde, o sargento Grady carregou um médico ferido, um jovem soldado raso chamado Michael Carmichael, por 3 quilômetros até um local seguro, apesar dos ferimentos causados por estilhaços na própria perna. Diante dessa revelação, todos os olhares se voltaram para o juiz Carmichael, cuja compostura profissional cedeu momentaneamente ao acenar com a cabeça em confirmação. O promotor se levantou visivelmente desconfortável. "Meritíssimo, embora este depoimento revele o caráter passado do réu, não muda o fato de que ele cometeu roubo.
Se me permite continuar, interrompeu o coronel Mason. Após analisar o arquivo do Sr. Grady, descobrimos um erro administrativo significativo. Devido a uma migração de sistema em 2008, a pensão e os benefícios de Walter Grady foram cancelados indevidamente quando ele não respondeu à documentação enviada para um endereço desatualizado. Ele teve direito a aproximadamente os $1.370 por mês nos últimos 15 anos, além de assistência médica para lesões relacionadas ao serviço. Isso totaliza mais de R$246.000 em benefícios não pagos. O tribunal silenciou enquanto as implicações eram assimiladas. O próprio Walter parecia atordoado, com as mãos calejadas agarrando a borda da mesa. Além disso, acrescentou Mason, exibindo uma pasta, temos depoimentos de 5 membros de sua antiga unidade, todos atestando seu caráter e serviço, incluindo esta carta do General Richards, que lhe acredita a salvação de seu filho durante aquela mesma emboscada. O juiz Carmichael se dirigiu diretamente a Walter pela primeira vez. Senhor, Grady, por favor, aproxime-se do tribunal. Enquanto Walter permanecia incerto, o juiz continuou. O protocolo normalmente me impediria de presidir um caso envolvendo alguém com quem tenho uma conexão pessoal. No entanto, não o reconheci ontem, e só depois de revisar seu arquivo, percebi que você era o homem que salvou minha vida no Iraque. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. O juiz tirou os óculos, suavizando sua postura formal. Passei quase 2 décadas tentando localizar Lo para lhe agradecer. Nunca soube seu nome completo. Just. Grady gritou do outro lado do campo de batalha. A voz de Walter, quando finalmente falou, estava rouca de desuso. Eu só estava fazendo meu trabalho, senhor. Você fez muito mais do que o seu trabalho, respondeu o juiz. E este país falhou em fazer o seu trabalho por você. O juiz Carmichael voltou-se para o promotor. Diante dessas circunstâncias extraordinárias, o Estado deseja prosseguir com as acusações. O jovem promotor, visivelmente comovido, levantou. Meritíssimo, o Estado solicita a rejeição de todas as acusações contra o Sr. Grady, com prejuízo do mérito. Assim ordenado. O juiz respondeu imediatamente. Senhor Grady, você está livre para ir. Este tribunal apresenta suas mais profundas desculpas pelo erro judiciário que se estendeu muito além destes procedimentos. Enquanto Walter permanecia em silêncio, chocado, as portas dos fundos da sala se abriram novamente. Uma mulher de uns 30 anos entrou com o olhar, procurando até encontrar Walter. Ela se aproximou lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tio Walter, disse ela. Sou Rebecca, sobrinha da Margaret. Estamos procurando por você há anos. Walter finalmente perdeu a compostura. Seus ombros cederam quando Rebecca o abraçou. O primeiro contato humano que ele teve em anos sem ser com policiais o algemando. Do lado de fora do tribunal, repórteres apontaram microfones para o coronel Mason. Não se trata apenas de um veterano, afirmou ele com firmeza. Trata-se de milhares de Walter Gradys que se perdem em um sistema que defendiam. Hoje, começamos a consertar isso. À tarde, a história já havia viralizado. Helicópteros de notícias sobrevoavam o tribunal quando Walter emergiu, barbeado e vestindo roupas doadas, ladeado pelo coronel Mason e pelo juiz Carmichael, agora afastado do caso, mas presente como cidadão comum. O Sr. Morelli, o dono da loja que havia apresentado as acusações, abriu caminho entre os repórteres para chegar até Walter. Eu não sabia, disse ele, visivelmente abalado. Eu via você como mais um encrenqueiro. Agora estou envergonhado. Walter simplesmente assentiu, sobrecarregado demais para falar. Em 48 horas, uma organização de veteranos criou um fundo para Walter que rapidamente ultrapassou 200 mil reais em doações.
As redes sociais fervilharam com histórias semelhantes de veteranos que haviam caído em brechas burocráticas, levando o Departamento de Assuntos de Veteranos, VA, a anunciar uma revisão dos casos de cancelamento de benefícios. Em um momento privado, longe das câmeras, o juiz Carmichael finalmente teve a conversa que esperou 20 anos para ter. "Você me carregou por 3 quilômetros com estilhaços na perna", disse ele baixinho. "Os médicos disseram que você recusou tratamento até que me estabilizassem." Walter deu de ombros. "Você estava pior do que eu. Você me disse algo naquele dia, enquanto eu estava perdendo e recuperando a consciência. Você disse: 'Continue respirando, garoto. Sua história não acabou.' Essas palavras me mantiveram vivo, me fizeram lutar. Tornei-me juiz porque queria continuar servindo como você." Walter olhou para o juiz, não vendo mais a figura de autoridade de toga, mas o jovem médico assustado de suas lembranças. "Fico feliz que algo de bom tenha acontecido naquele dia." "Não apenas algo bom", respondeu o juiz. "Tudo de bom na minha vida desde então. Minha carreira, minha família, minha chance de fazer a diferença. Tudo existe porque você não me deixou para trás." Pela primeira vez em anos, Walter sorriu, uma expressão genuína que transparecia em seus olhos. Nenhum homem deixado para trás. Para mim, isso não era apenas um ditado. 3 dias depois, Walter estava na sala do juiz vestindo um terno novo, com suas condecorações militares ostentadas no peito, a estrela de bronze, a coração púrpura e outras condecorações que contavam a história de seu serviço. Um representante dos assuntos de veteranos lhe entregou formalmente seus benefícios atrasados e um acordo adicional pelo erro administrativo. Enquanto as câmeras capturavam o momento, Walter falou publicamente pela primeira vez: "Não quero a pena de ninguém. Só espero que aqueles que vierem depois não sejam esquecidos como eu fui." A história deixou de ser uma matéria de interesse humano local e se transformou em um debate nacional sobre como os Estados Unidos tratam seus veteranos. Legisladores citaram o caso de Walter ao apresentar projetos de lei para reformar o sistema de benefícios. A fotografia de Walter carregando a criança afegã circulou novamente, desta vez ao lado da imagem dele sem teto nas ruas do Brooklyn. Uma justaposição poderosa que gerou questionamentos incômodos sobre as prioridades nacionais. Walter Grady, que esteve invisível por 15 anos, de repente se tornou impossível de ignorar. Qual foi o momento em que você viu a justiça chegar tarde, mas valeu a pena esperar? Compartilhe sua história para dar esperança a alguém. 6 meses depois, Walter se mudou para o Veterans Village, uma comunidade de moradias assistidas no Brooklyn. Seu pequeno apartamento, o primeiro lugar que ele pôde chamar de lar desde a morte de Margaret, continha poucos pertences, mas tinha uma parede dedicada a fotografias de Margaret no dia do casamento, sua antiga unidade no Iraque e uma nova imagem dele com o juiz Carmichael em uma cerimônia de reconhecimento de veteranos. Walter recusou a maioria dos pedidos de entrevista, mas concordou em palestrar em escolas locais sobre o serviço militar e os desafios que os veteranos enfrentam ao retornar para casa. Sua dignidade serena e seu jeito direto repercutiram particularmente entre adolescentes problemáticos, que não encontravam nele nem julgamento nem condescendência, apenas relatos honestos de ambos. Heroísmo em meio às dificuldades. Todas as tardes, Walter podia ser encontrado no Prospect Park, sentado em um banco observando as crianças brincarem. Às vezes, o mesmo banco onde dormia quando o tempo estava severo demais para suas portas habituais. Em frente ao tribunal do Brooklyn, uma nova placa de bronze foi instalada. A justiça está lembrando aqueles que um dia foram esquecidos. Ao lado dessa inscrição, havia uma escultura em relevo representando Walter carregando o remédio para o ferido, que se tornaria o juiz Carmichael, com a bandeira americana ao fundo.
Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito anunciou a criação de um fundo anual para fornecer assistência jurídica especificamente para veteranos desabrigados, chamado de Iniciativa Grady. Um menino de 10 anos, que costumava ver Walter colecionando garrafas, escreveu uma redação para sua escola. Nem todo mundo com roupas rasgadas é ruim. Algumas pessoas usam memórias. A SA venceu uma competição municipal e foi lida em voz alta em uma reunião do Conselho Municipal que abordava a política de moradores de rua. Walter manteve uma amizade com o juiz Carmichael, ocasionalmente juntando-se à sua família para jantares de domingo. Em uma dessas noites, o filho do juiz perguntou a Walter se ele estava bravo por estar sem teto há tanto tempo. Walter refletiu sobre a pergunta cuidadosamente antes de responder. Não preciso da piedade de ninguém. Só espero que os que vierem depois se lembrem dos que vieram antes. No Dia dos Veteranos, Walter se apresentou diante de uma multidão em Fort Hamilton, vestindo seu uniforme de gala pela primeira vez em décadas. Quando solicitado a fazer comentários, ele falou de forma breve, mas contundente. Eu já protegi este país. Agora, o país me protegeu de volta. Sua voz se fortaleceu enquanto ele continuava. A gentileza nunca chega tarde demais. Só precisa de alguém paciente o suficiente para esperar por ela. Ao descer do pódio, os militares reunidos, desde jovens recrutas até veteranos idosos, levantaram-se em silenciosa saudação. Walter endireitou a postura e retribuiu o gesto, com um olhar límpido e digno, não mais olhando para o chão, mas para o futuro. A justiça pode demorar, mas nunca falta. Compartilhe agora e se inscreva no canal para continuar vendo histórias como essa.